Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aqui presente, para quem está presencial, né? Para quem está também online. Tem muitas pessoas que estão começando a entrar online, que falaram que não iam poder vir hoje. Eu já quero também pedir desculpa pelo nosso pequeno atraso. A gente teve alguns probleminhas técnicos e a gente teve que dar uma atrasadinha. Mas quero dizer para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira edição já do nosso projeto Por Outro Ângulo, que está acontecendo aqui na Câmara dos Vereadores. Agradecer também pela casa, né, que sempre cede essa sala, assim, sempre nos dá essa oportunidade da gente estar aqui conversando, da gente estar aqui discutindo. E antes da gente começar, então, a nossa discussão hoje, que sobre um assunto muito legal, um assunto que eu acredito que muitos vão poder participar e eu até incentivo vocês, participem, façam perguntas, vocês que estão online também, continuem próximos de nós, vão perguntando, que o pessoal eles vão anotando e vão nos passando as perguntas. Eu quero dizer para vocês, cada um recebeu uma pastinha hoje, né? Essa pasta, ela tem algumas informações ali na primeira página que vocês podem acessar e algumas eu acredito que elas estejam em falta. Se elas estiverem em falta, podem pedir para o pessoal ali de trás, que eles dão essas informações para vocês e tudo certo. Tem QR Code falando ali das nossas outras edições, tem algumas informações bem legais também. Falando um pouco, então, do nosso projeto, né? Nosso projeto ele começou no início do ano. A gente teve 3 edições. Uma das nossas edições foi sobre saúde mental e a nossa segunda edição foi sobre liderança. Esse projeto ele começou com o intuito do quê? Quando a gente fala por outro ângulo, a gente está falando de muitos ângulos dentro de um só assunto, mas com uma verdade estabelecida. É isso que a gente quer propor quando a gente se reúne aqui. Não só quem está aqui como convidado, mas também quem está nos assistindo e quem está aqui também participando ao vivo. Então, sintam-se à vontade durante todo a nossa discussão. A gente vai ter aqui um tempinho para essas perguntas. Incentivo vocês de novo a participar. E também quero, então, apresentar as nossas convidadas de hoje, Marisol Santos e a Aline, e o nosso querido pastor também, Alberto, mediando a nossa conversa. A Mari, ela é professora, né, Mari? Graduada em jornalismo e relações públicas, pós-graduada em comunicação, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Ela também é integrante da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer aqui da Câmara. Então, Mari, seja bem-vinda. Depois eu quero te deixar à vontade já para falar um pouquinho também. E também quero apresentar a Aline Dalbello. A Aline veio lá de Canoas hoje, chegou agora há pouco, né, Aline? Com a família aí, com os meninos. A Aline, ela é farmacêutica bioquímica, formada na PUC, especialista em genética forense, isso, né? E ela é casada também com o Rafael, mãe do Matheus e do Theo. Bem-vinda, Aline. Um prazer te ter aqui com a gente também. O nosso pastor, então, o pastor Alberto, nosso mediador aqui, sempre presente conosco. E para a gente também poder dar continuidade, né? O nosso assunto hoje é comunicar para aproximar. Essa é uma discussão que a gente pode colocar em muitas áreas. E a gente tem pessoas aqui com diversos ângulos para conversar sobre isso hoje. Então, para a gente começar o nosso assunto, para a gente dar, na verdade, início a esse assunto, eu queria direcionar já uma pergunta. Eu quero, na verdade, que a Mari já comece conversando conosco sobre isso e deixar, pastor, tua vontade também para estar participando. E te perguntar, Mari, não só para ti, Asa, eu quero que a Aline também converse com a gente depois sobre isso, sobre a influência de um comunicador na sociedade. A gente sabe que hoje isso é muito importante, né? Saber comunicar. Porque todos nós temos muitas opiniões, todos nós recebemos muitas informações durante todo o dia, principalmente hoje com as redes sociais. Mas é muito importante saber comunicar para também aproximar. Então, determinar um diálogo, determinar uma proposta, mas sem barrar. A nossa ideia é o quê? Nós não podemos mais
criar barreiras quando nós temos algumas opiniões, né, Mari? Então eu quero te ouvir, tu como comunicadora, né? Isso tu fez durante muito tempo e ainda faz como vereadora. Então, qual que é as dificuldades e como que tu vê isso, né? Como influenciar não só jovens, mas eu acho que uma sociedade em si, né? Quando a gente fala sobre isso. Vamos lá, boa noite para todo mundo. Tão bom ter tanta gente querida, né? Tantas pessoas que eu conheço, alguns que estou conhecendo hoje. Mas como é bom poder estar aqui, essa aqui é a nossa casa. Então, nesse momento como vereadora, mais uma vez agradecer a vocês por trazer para nós aqui esse fórum, né? Por outro ângulo, eu não tive a oportunidade de participar no segundo, porque tinha um compromisso, mas participei já do primeiro e acho sensacional essa iniciativa da gente trazer assuntos e discutir numa casa que é de discussão, e às vezes a gente faz com que assuntos tão importantes passem despercebidos por aqui. Então, Vicky, é sensacional ser entrevistada por ti. Acho isso ótimo. Uma pessoa que é entrevistadora e foi assim a vida inteira, né? Poder ser entrevistada também é muito bom, apesar de sair um pouquinho da minha zona de conforto. Pastor Alberto, muito legal, sempre estar ao teu lado. Aline, muito legal te conhecer hoje. Eu sei, e estou aqui também, como muitos vieram, para te ouvir e para aprender muito contigo, com o teu conhecimento, com as tuas histórias. Bom, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei quase é só para não contar a verdade, mas é por ali. Trabalhei quase 20 anos, não, foram 20 ou 21 anos, enfim, no jornalismo, principalmente de TV, mas TV e rádio. A comunicação sempre fez parte da minha vida, porque eu também fui professora, e poucas profissões têm que comunicar tanto, né, quanto a questão do magistério. E a comunicação, quando a gente tem um tema como esses, Vicky e Pastor Alberto, a comunicação que aproxima, isso é essencial da gente pensar, porque hoje a gente pode dizer que a comunicação tem distanciado, ela tem afastado em muitas situações. Muito porque nós não estamos nos dando conta da necessidade de uma comunicação eficaz, de uma comunicação não violenta, de uma comunicação com respeito, com verdade, né, com empatia. Isso eu acho que a gente tem sofrido muito. Nós temos um momento em que a gente... E nós estávamos aqui falando de todos os compromissos do dia da correria, eu fui ali um pouquinho, volto aqui. Como a gente tem feito isso, né, com tanta... Todos os dias, assim, esse turbilhão. E, muitas vezes, nós ficamos como quem fala. A gente só fala. E eu sou uma pessoa que já gosto bastante de falar e que preciso me policiar nisso. E acho que todos nós precisamos pensar o quanto a gente ouve. Porque a gente precisa ouvir um pouco mais. E aí, muitas vezes, eu entendo que essa questão da comunicação mais eficaz, a comunicação que aproxima, é essa que sabe falar, mas sabe ouvir. Comunicar é uma palavra que tem relação, o significado dela é partilhar, é tornar comum, é levar às pessoas. E aí a gente precisa, justamente, no dia a dia, pensar como fazer isso. E aí acho que é mais do que o comunicador, o profissional da comunicação. Acho que somos todos nós. Em qualquer momento em que a gente precise transmitir uma informação para alguém, como a gente faz? E a gente precisa do autoconhecimento para ver como a gente tem feito mesmo, né? Para que a gente observe, puxa vida, será que essa é a melhor forma? Porque comunicar não é falar, né, Pastor Alberto? Isso é transmitir informação. Comunicar é eu falar e ser compreendida. E a gente está preocupado com isso quando a gente tem falado ultimamente, ou a gente só fala? Então, acho que é por aí, assim, quando a gente pensa nessa comunidade, nessa comunicação que aproxima. A comunicação que aproxima é a comunicação que respeita. É a comunicação que entende que as pessoas são absolutamente diferentes e que têm pensamentos completamente diferentes e que a gente não necessariamente precise discutir assuntos. A gente pode trocar as nossas ideias, as nossas impressões e sair melhor a partir delas, mas não do embate, né? E quando a gente fala numa casa como nós estamos, né, numa casa legislativa como é aqui, e que tem, obviamente, naturalmente, conceitos, ideologias muito distintas, isso nem sempre acontece. Essa comunicação que não tem um objetivo comum,
podemos pensar completamente diferente, mas o nosso objetivo é o mesmo, é pelas pessoas, enfim. Então, acho que é muito importante quando a gente discute. A comunicação que partilha, que troca, é aquela em que eu não estou preocupada em transmitir uma informação, mas em ser compreendida. E aí eu preciso levar em conta quem é essa outra pessoa, quais são as diferenças, como é que eu vou chegar e alcançar aquele coração, como é que eu vou tocar efetivamente, se esse é a melhor forma, se o meu jeito de chegar na pessoa atinge do jeito que eu gostaria, que isso é comunicação eficaz. Falar para não ser compreendido não é nada, nada. Muito bom, Mari. Pastor, tu quer compartilhar alguma coisa antes da Aline? Boa noite. Não, eu só queria... Primeiro eu queria ouvir, né, vocês duas, para depois a gente poder interagir. E eu queria também incentivar vocês a interagirem também. Um dos objetivos desse projeto é para que vocês tragam outros ângulos de vista a respeito daquilo que está sendo discutido aqui. Então, tanto vocês quanto o pessoal que tá online também tenham essa disposição, sejam incentivados, que nem o Pedro. O Pedro lá, ele sempre participa. Falei para ele que ele ia participar hoje, ele falou, não, hoje eu vou deixar o pessoal participar. Ele vai dar um tempinho, se vocês não participarem, ele vai participar. Tá bom? Muito bom. Aline, antes de tu falar a tua parte, eu queria só também inserir um fato de que a Aline ela é sócia-gestora de um laboratório de análise clínicas, né, em Canoas. E a Mari falou uma das coisas que cada um de nós também tem um jeito para comunicar, né? E tu muito bem sabe sobre identidade, tu pega coisas todos os dias, genes de pessoas, né? Tu analisa muito profundamente isso de cada um. Então eu queria te ouvir também, porque isso é muito importante, né? A identidade de cada um na hora da comunicação. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada em estar nessa mesa, nessa discussão com pessoas tão qualificadas quanto vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência, que também tem um pouco a ver com comunicação, que nem a Marisol disse. A Vicky disse ali, eu fiz graduação em farmácia bioquímica, depois fiz uma especialização e depois eu fui para a área de pesquisa. Então, fiquei muitos anos trabalhando na ciência, fazendo pesquisa. Eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e depois trabalhei na universidade com pesquisa. E a nossa grande questão nesta área nem era tanto o conhecimento que a gente ia adquirindo, e sim como comunicar isto para a sociedade. Porque como chegar na sociedade essa informação tão importante que a gente adquiria ali e que lá no fim era importante o retorno, né, deste conhecimento na sociedade. E essa comunicação, então, sempre teve junto com a pesquisa. Ao mesmo tempo, eu quero trazer para vocês a minha experiência. Então, como eu disse, eu sempre fui da área das ciências. Para mim aqui é um desafio, fugiu um pouquinho, mas eu vou trazer para o meu lado aqui o assunto. Eu e o meu marido, né, nós temos 2 filhos lindos. Um deles, a gente teve um diagnóstico de uma doença genética, né, do Matheus. Nisso, minha mente ela é racional, né, sou pesquisadora. E eu fiquei muito tempo pensando, né, nessa questão da genética do meu filho. E do que seria, então, até então eu enxergava como algo não normal. E isso fez um conflito um pouco ético dentro de mim, né, como se fosse algo anormal. E daí eu fui buscar, então, conhecimento a respeito... não da genética, porque eu já sou da área da genética, né? Fiz genética, microbiologia molecular, tudo na área da genética também. E então eu vou trazer um raciocínio que eu fiz dentro de mim para compartilhar com vocês, para depois abrir então para discussão. Eu trouxe alguns dados. Vou pegar o transtorno do espectro autista, tá? Na década de 70, nós tínhamos
4,5 casos a cada 10 mil nascimentos. 2006, 1 caso a cada 1.000 no mundo, tá? A cada 1.000 nascimentos. Em 2020, 1 caso a cada 54. Hoje, nós estamos 1 caso, quase 40 nascimentos, é 38, por aí. Fatores genéticos. Existem fatores genéticos, mas são vários genes que atuam. E estuda-se algo ambiente, que se chama de epigenética, que é a genética modulada pelo ambiente. Então, pelo alimento, pelo ambiente mental, psicológico do local que aquela pessoa está inserida, muda os nossos genes. Eu até brinco, eu digo assim, aquela desculpa, herdei não emagrecer por causa da minha família, cai por água abaixo agora. Não existe mais isso. Né? Epigenética veio mudar. Então, o ambiente que tu está inserido muda o teu gene. E isso me fez pensar. Quais genes mudam ao longo da nossa vida? Que genes são ativados ao longo da nossa vida sem que nós tenhamos controle? E aí vem a questão. O que é ser normal? Se nós não temos controle do nosso gene e ainda nós não temos o conhecimento de saber tudo o que altera. A gente tem, claro, uns grandes grupos de conhecimento que é saúde mental, preocupação com o corpo físico, alimentação, né? Nós sabemos que isso influencia. Mas é nesse raciocínio que eu fui, mais para a área da ciência, então, que me fez ver que não existe anormal, que todos são normais, dentro das suas diferenças. E que algumas diferenças elas são aparentes, e por isso nós vivemos realmente numa sociedade ainda muito preconceituosa, que a aparência ela interfere muito, e outras são comportamentais, que fogem do que nós, como sociedade, entendemos que seria o comportamento correto. Mas, então, é esse questionamento que eu quero trazer para vocês, da questão de comunicar, então, né? E também entender que o que é normal e o que a gente considera como anormal, e será que existe alguma normalidade que devemos seguir ou não, como sociedade? É isso. Dá licença, deixa eu já conectar vocês, né? Porque eu acho que essa aqui é a minha função e eu acho que Deus tem me ajudado a fazer isso. A gente vê, né? E aqui é um projeto da igreja, né? É um projeto espiritual. O que é um projeto espiritual e o que é a igreja? É essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E não está ligado a ritual, não está ligado à doutrina, não está ligado à liturgia, está ligado a relacionamento, está ligado ao amor. É o amor. Deus é amor. Então, eu fico muito feliz porque eu percebo com as primeiras colocações de vocês o quanto vocês foram pinçadas por Deus para estar aqui. Né? E como é que eu percebo isso e quero que a gente possa entrar junto aqui nessa minha reflexão, nesse meu pensamento. Porque aqui eu enxerguei a parte da genética, que é o início, né? O início de uma pessoa começa num gene. Né? Esse é o início, pelo menos o mínimo que eu conheço, assim, né? Começa nesse gene. E depois a pessoa ela se torna ali um ser humano, e aí ela se torna um ser humano adulto, e ele ganha, nessa maturação, ele ganha autoridade. E aí eu vejo aqui a autoridade na tua vida, expressada na tua vida. Então, aqui eu vejo a pesquisa, né, da gente entender o conteúdo do ser humano, e aqui eu vejo a expressão final do ser humano, que é um ser humano com autoridade. Então, eu queria, assim, começar fazendo uma pergunta para ti, depois eu quero direcionar também uma pergunta para ti, para a gente depois entrar nesse ambiente mais coletivo aqui, de conversa, de discussão, porque tu falou algo muito interessante, Marisol, que foi que tu disse assim, ó, que eu, né, eu falo,
mas e ouvir. E tu sabe que a Bíblia tem um texto que é interessante, que ela fala assim, ó, que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar, e presta atenção, e tardios para se irar. Então, pensando num problema social e pensando na genética, né? Como é que o ser humano é, né? Como é que o ser humano é sem olhar para o aparente? Porque o ser humano ele não pode ser reconhecido pela aparência dele. Ele tem que ser reconhecido pela interioridade dele. Né? Então, nesse sentido, e tu estando aqui nessa casa, né, Marisol, aqui já há algum tempo, nessa casa, e aqui é a casa da discussão. A casa da discussão da cidade, a casa onde eu poderia dizer, né, eu te pergunto, que é trazendo para o ambiente de família, aqui é onde o pai e a mãe estão discutindo para que o povo, como filhos, possam ser ali educados, né, orientados. Né? Aqui é o lugar de onde sai uma orientação. E me parece que o grande ponto é esse ponto da dificuldade de discutir, da dificuldade de tratar com as diferenças. Né? Como é que a gente trata? E a gente poderia dizer que isso é uma imaturidade, porque quem não sabe discutir é criança. Criança fica irada, né? Criança não sabe ouvir. Criança tem dificuldade para ouvir, né? A gente tem para parar uma criança para ouvir a gente né, Morgan? É difícil, né? Então, será que a gente pode estar sofrendo por uma patologia social de não estarmos desenvolvendo? Porque daí já migrando para cá, para ouvir vocês duas aí, porque o que me parece que é anormal? Para mim, anormal, tu és uma mulher de pesquisa, né? Que pesquisa está ligada à aprendizagem. Então, pesquisa a gente aprende. Agora, só aprender não adianta. Então, a maturidade está em tu pesquisar e comunicar esse aprendizado. Então, é pesquisar, aprender e comunicar ensinando. Né? Então, a imaturidade, ela faz com que a gente não comunique isso. Ou porque a gente não quer comunicar, por insegurança, ou porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe discutir. A gente não sabe conversar sem entrar em contenda. Né? Então, eu acho que isso é porque o que seria anormal, para mim, é nós não discutirmos os assuntos divergentes. Então, eu queria ouvir vocês assim em relação a isso. Pastor, eu acho que assim, o fato de nós estarmos aqui reunidos, um grupo de pessoas com essa intenção de juntos a gente pensar sobre um assunto, mesmo que cada um tenha já as suas ideias e que possa reelaborar algumas coisas, possa reafirmar aquilo que acredita, possa mudar alguma opinião, mas nós estamos juntos. E eu acho que é esse o grande mal hoje. Nós vivemos um momento em que nós somos muito muito individualistas. Inclusive no conhecimento. É o meu conhecimento. Eu é que sei. Então, quando a gente fala nessa casa que muitas vezes tem dificuldade para o debate, tem essa relação de que eu fiz, eu faço, eu vou defender, eu não vou contar para ninguém porque, enfim, N motivos, né? Pensando na questão política, porque são os meus eleitores, então não posso compartilhar o que eu penso com o pastor Alberto, porque, de repente, serão... Né? Então, tem uma série de questões que eu acho que traz isso, que é o contrário daquilo que a gente acredita. Eu acredito absolutamente que a gente precisa viver em comunidade. E a gente precisa trocar como comunidade. Mas nós acabamos nos fechando demais, e isso não é comunicação. Isso não chega, porque aí eu tenho só o meu, eu só falo aquilo que me interessa, eu só ouço, principalmente, aquilo que... durante muito tempo, assim, como profissional mesmo, a gente dizia isso. Assim, e eu tive, em algum momento, um colega de trabalho sensacional, um profissional sensacional, mas ele tinha uma dificuldade na hora da entrevista, porque ele não ouvia a pergunta, ele não ouvia a resposta. Ele já tinha elaborado uma fichinha de perguntas, e aí ele fazia essas perguntas, não interessa o que a pessoa respondia. Eu nunca vou esquecer, inclusive, que uma vez tinha um humorista, e um humorista super divertido,
E ele fazendo uma entrevista super sério, assim, né? E o humorista respondeu alguma coisa, ele foi brincar de novo, ele disse, e por que tu não imita o fulano pra gente? Ele tinha acabado de fazer. Então, assim, é porque nós estamos nesse momento em que a gente só fala ou a gente se prepara para retrucar. A gente se prepara para rebater. E isso, eu estou falando como jornalista, mas isso é na nossa vida. É no nosso relacionamento, com, né, o marido, a esposa, os amigos, filho, enfim, a gente só rebate, a gente só retruca, a gente só quer dizer o não. Então, a gente não constrói nada com isso, porque a gente só está pensando em si. E a gente vai mudando isso com autoconhecimento, com essa percepção de que as pessoas são diferentes. Quando eu estava ouvindo a Aline falar sobre essa questão de ciência e de pesquisa, por exemplo, né, Aline? Eu trabalhei muito tempo dentro da Universidade de Caxias do Sul, na área do jornalismo. O que a gente mais queria era poder buscar na pesquisa tudo o que de incrível estava sendo feito e pensado e tentar traduzir um pouco para as pessoas, né, para poder falar do que estava sendo pensado. E, às vezes, era tão difícil, porque parece que esse conhecimento fica tão grande em algum momento que ele não consegue sair daquele espaço. Mas aí ele não serve. Aí o objetivo dele, que é atingir as pessoas, alcançar as pessoas, não acontece, né? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa ir dosando e compreendendo. E aí tem uma questão importante, que é a gente entender para quem a gente está falando. Com quem a gente está falando. Que expectativas essas pessoas têm em relação ao que a gente está contando. Porque aí a gente consegue atingir, chegar lá, contar de verdade, E a, né, gente, ter um e retorno. a gente poderia, Marisol, também pensar que linguagem a gente usa com determinada pessoa para ela poder nos compreender? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em qualquer momento, em qualquer situação, e com todas as pessoas diferentes, porque, graças a Deus, nós somos todos diferentes e singulares, né? Então, isso é importante, a gente conseguir compreender, para chegar, para tocar de que forma, porque não é tudo igual. A gente, em casa, a gente sabe que é assim, com os amigos, eu tenho um jeito especial para falar com alguém que com o outro eu não vou conseguir falar desse jeito, porque não vai chegar. Isso que a Marisol está falando, né? E quero saber se vocês compreendem dessa forma, a gente pode traduzir com a palavra que está faltando humildade para a gente. Está faltando humildade para a gente querer ouvir o contraponto. Ouvir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com a nossa convicção sem contar com a probabilidade de nós não estarmos 100% corretos. Então, a gente não avalia uma oposição como um auxílio à nossa visão, no sentido de esculpir, né, de modelagem, né? E aí, nesse ponto, e já passando para ti, Aline, para a gente ouvir, que está muito interessante isso aqui, né? Espero que vocês, se vocês estão achando interessante esse bate-papo, por que não? Então, eu estou achando muito interessante. Se tiverem já alguma coisa na agulha aí, entrem aqui, é família. Porque dentro dessa falta de humildade, trabalhando as diferenças, né? Então, eu poderia dizer, claro que vou falar aqui de repente uma bobagem, mas esse gen, porque o antagonismo, né, o contrário da humildade é o orgulho, é a soberba, né? Então, será que a gente vem com uma genética de soberba no nosso coração, que no fim, sabe o que vai gerar no fim? No fim vai gerar, porque essa soberba trabalha só no aparente. E aí, no fim, gera, porque somos todos diferentes. É isso, né? Sim. Então, vai gerar preconceito. Então, no fim, nós nos tornamos preconceituosos com aquilo que é diferente de mim. E aí, isso me isola, porque como eu sou diferente de tudo e de todos, e se eu tenho preconceito com tudo que é diferente, eu vou ser preconceituoso. Se tiver muita diferença, eu sou mais preconceituoso. Se tiver algumas questões afins, pode ser que eu demore um pouco mais para mostrar esse meu preconceito. Tem sentido isso, Aline? Tem sentido, sim. Até porque a genética ela é moldada pelo ambiente. Então, não é algo dos pais, não é só a nossa herança genética da nossa família, né? Ela é moldada. Como é que é o nome mesmo que tu falou? Epigenética. Ah, tu guardou, hein? Tu é boa. Por isso que tu não traz nada para anotar. Tu guarda tudo.
Epigenética. Achei muito Epigenética. interessante essa É informação. muito interessante porque nos tira da posição de coitados também, né? Ah, herdei da família, herdei, não tem como mudar. E não é eu verdade. brinco muito que isso é a teoria da Gabriela, né? A gente, por favor, não me deixem sozinha nessa, né? Vocês lembram de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não vale mais, adorei, é isso aí. Não vale mais. A partir de agora não vale mais. E a questão, então, da comunicação, quando a Marisol estava falando, me veio o Cortella, ele colocou um nome para isso, que é generosidade mental, que é compartilhar o que se sabe, né, e aprender e ter a generosidade de aprender com o outro. E isto falta, eu acredito que em todas as áreas, mas na minha área falta muito, porque nós, quando a gente entra na área da ciência, nós somos treinados numa linguagem, assim como qualquer área. Tu entra numa área, tu é treinado naquela linguagem. E é difícil transformar essa linguagem, é um trabalho transformar essa linguagem numa linguagem fácil e acessível a todos. É um desafio, mas deve ser feito, né? Até para que tenha essa aproximação com a sociedade, que é o que a Vicky trouxe ali no início, né? Aproximar para compartilhar, para crescermos, né? Para evoluirmos como sociedade nos diferentes. E a questão do preconceito, né? Que quando a gente ignora o diferente, a gente cria um pré-conceito. Então, eu mesma tive o preconceito em relação à mutação do meu próprio filho, porque eu ignorei e estava ignorando alguns conhecimentos. Então, essa eu acho que é a questão principal da nossa sociedade, assim, que a gente vem discutindo aqui, né? O orgulho, o preconceito e o julgamento pela aparência, né? Que está tudo meio relacionado. Dá para abrir aí pro pessoal, que eu tô louco para ficar falando sozinho aqui. Dá sim. Deixa eu só, antes, o pessoal, eu acredito que de casa também já tem alguns comentários, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Deixa eu só te perguntar alguma coisa, pastor. Tu falou sobre preconceito, né? E a Mari e a Aline salientaram muito bem isso, fizeram uma conexão muito boa para esse momento. Mas eu queria saber que, então, se a partir do momento que a gente entende que esse diferente ele pode nos ligar e a gente consegue derrubar esses muros do preconceito, a gente vai conseguir comunicar e aprender a se comunicar uns com os outros? Olha, pelo que eu tô ouvindo aqui, para a gente não fugir aqui do assunto, eu estou entendendo que a pesquisa e a decisão, a intenção de comunicar, nos dá autoridade para a gente poder modificar um gene. É isso que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que se nós andarmos juntos, como a Marisol falou, ela falou, nós estamos juntos aqui. Eu entendi aqui que pode haver uma modificação na minha natureza como pessoa. Isso é muito interessante, isso é uma novidade muito grande para mim. Eu posso mudar minha natureza genética de acordo com o ambiente que eu convivo. Então, se eu me dedicar a aprender e eu tiver disposição também de ensinar aquilo que eu estou aprendendo, não olhando para o aparente, para eu fugir dessa genética preconceituosa, então eu vou poder gerar uma unidade, de alguma forma, né? Então, eu vejo como muito possível, pelo que eu estou entendendo aqui. Muito bom. Já abrindo, então, para as perguntas, alguém aqui no presencial quer iniciar, quer começar esse bate-papo para nós? Já tem alguma pergunta aí para fazer para um dos nossos convidados? Vou dar um tempinho aí pro pessoal. Sim, precisa para o pessoal que está acompanhando de casa também. Por favor, Thiago. Boa noite a todos, uma alegria, uma honra estar participando aqui. Está sendo uma noite de muito aprendizado mesmo com a Marisol, o pastor,
e a Aline. E eu tenho uma pergunta para ti, Aline. É uma novidade para mim também isso da epigenética. Estava até comentando aqui com o Rafa se ele sabia dele. Olha, eu sei não faz muito tempo também. Eu falei, eu sei fazem alguns minutos apenas. Mas o que eu fiquei pensando é que nessa questão da genética agora que tu está falando, quer dizer então que o gene pode ser modificado. E eu queria te fazer uma pergunta de alguém que é bem leigo no assunto assim. Então, uma pessoa que ele tem um gene dominante, que ele vai se desenvolvendo. Agora, quando ele é colocado em algum ambiente onde ele não é o gene dominante, ele pode influenciar aquele ambiente também? Então, como o pastor está falando, esse que comunica. Ele vai para um lugar, ele entende, ele é modificado, e agora ele pode ser lançado em outro lugar para também modificar todo esse ambiente? Obrigada pela pergunta, muito boa mesmo. Sim, né? Só deixa eu explicar um pouquinho sobre genética. Assim. Nosso gene ele é muito complexo. Ele não é, a gente desconhece ainda toda a função 100% dele. Nós, há pouquíssimo tempo, nós temos um exame que faz uma análise genômica. E pouquíssimas pessoas sabem interpretar uma parte desse genoma. Então, a epigenética já está, né, descrita, já está comprovada que o ambiente ele altera a nossa genética. Agora, a gente não sabe dizer exatamente porque a gente não tem todo esse conhecimento. O que altera? Minha teoria, tá? Não está na literatura, não está em nada. Meu ponto de vista, por outro ano. Meu ângulo esse. Meu ângulo. Sim, todo local, né, que tu conseguir mudar, né, a tua forma de ser, seja ela a forma de pensar sobre a vida, porque a gente sabe que esse ambiente também está relacionado ao teu pensamento. O pensamento que gera emoções, que geram sentimentos, que a gente sente no nosso corpo, inclusive, reações, ele altera o teu gene lá na tua célula. Então, ele pode alterar tanto para ativar genes ruins, que não queremos, de doença, quanto melhorar a tua qualidade de vida, seja ela física, seja ela mental. Então, quando tu conseguir modificar, a gente segue, como o pastor muito bem disse, né, nós crescemos em comunidade, uns com os outros, caminhando juntos. Então, quando um muda e aquela visão nos faz bem, eu gostaria, achei muito bom aquilo que ele fez, nós também tentamos mudar como ser humano. Então, isso influencia um ao outro. Então, seria mais nesse sentido, não que o teu gene vai passar para outra pessoa, não. Mas o teu exemplo pode alterar a forma do outro pensar, e, com isso, vai alterar o gene dele também. Que agradeço. Muito bom. Não, nos botou para pensar muito aqui, né? Porque é algo muito profundo, né? Porque a gente ficou a nossa vida inteira taxando e responsabilizando os pais, exatamente. Então hoje a gente sai daqui sem desculpa nenhuma, né? Principalmente para a questão do emagrecimento, isso? Ah, tá. Então não tem mais desculpa de... Entendi. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Continua aberto. Edu tá ali com a mão levantada, por favor, Mi. Vamos lá, mulherada. Só os meninos. Ai, ai, ai. É mesmo? Oi, agora sim. Boa noite. Boa noite. A gente tem discutido até agora sobre a comunicação, né? Sobre a gente se expressar, sobre a gente falar, como a gente tem feito isso. Mas eu percebo também que a gente hoje vive na sociedade um grande problema que também é a omissão. Então hoje, como sociedade, a gente vive uma era da tecnologia, né? De muitas redes sociais, de cada vez mais a gente ter uma voz para se expressar, né? Uma forma de se expressar. Está cada vez mais de fácil acesso isso, uma coisa que antes era para poucas pessoas, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente tendo fácil acesso à tecnologia,
a gente ter mais voz ativa para isso acontecer, a gente está se tornando ainda pessoas muito omissas naquilo que a gente precisa comunicar, se expressar, né? Até o nosso outro fórum foi sobre liderança, né? Sobre alguém que assume, alguém que fala, alguém que está disposto a formar. Mas hoje eu vejo uma sociedade ainda, a partir, né, da gente fazer uma leitura nossa mesmo, né, que quando a gente precisa comunicar, a gente se omite. Quando a gente precisa ali ter uma exposição, né, do nosso ponto de vista, a gente fica tímido, a gente fica omisso, a gente muitas vezes é até covarde, né, em muitos momentos. Então eu queria ouvir vocês também um pouquinho sobre esse nosso problema que a gente tem da omissão, da timidez. Posso? Não, eu vou dizer que perfeito, Edu, e eu acho que é mais assim, a gente vive um momento que é muito 8 ou 80. Absolutamente 8 ou 80. A gente não conseguiu encontrar todas as outras possibilidades e que são muito mais que a gente tem no meio do caminho. Porque essa questão da omissão, tu tem toda a razão. Em muitos momentos a gente deixa de se manifestar sobre questões importantes. E aí no outro lado lá, se esse é o 8, lá do outro lado do 80, tem comentarista de tudo, formado para tudo. Pessoas que se dão tempo precioso da vida, da sua vida, para falar sobre tudo, para ser os mestres em qualquer assunto. Querer aqui falar sobre temas que eu não tenho nenhum conhecimento, querendo saber mais que os outros, criticando absolutamente qualquer coisa. Eu acho que a gente... o grande problema é esse, assim, que nós não encontramos o momento para isso, né? E acho que quando se fala, eu não consegui estar nesse da liderança, mas sei que o colega estava aqui, né, o D'Ambrosio participou desse, né? Quando a gente fala sobre essa questão da liderança, como é importante a gente pensar, inclusive, na liderança que equilibre isso, que a gente consiga compreender. Isso é uma teoria da comunicação, né? Cadê Thay? Teoria da comunicação. A gente tem... Cadê Thay? Podia ser qualquer uma das duas, né? A comunicação está aqui, a Tayana e a Tainara. Quando a gente fala sobre a questão de ter muitas informações, isso é super positivo, né? A gente talvez não ouvisse falar sobre coisas que hoje a gente ouve, daí nos atrai curiosidade e a gente vai buscar mais informações, mas, por outro lado, quanto maior o número de informações, maior o número de inverdades que tem no meio disso. E eu acho que esse é o centro do que nós vivemos hoje, o 8 ou 80. Tem muita gente que quer falar sobre tudo o tempo inteiro, sem nenhum conhecimento, sem nenhum cuidado dessa comunicação mais eficaz, então, agredindo outras pessoas, inclusive, falando sobre assuntos que não têm conhecimento e com tom desnecessário numa relação, né, que não é uma relação, o mínimo, assim, uma relação mais humana, e, por outro lado, nos assuntos que deveria, talvez, se manifestar e se posicionar, se cala. E eu falo disso da liderança, né, pastor? Porque, para mim, vamos lá, o meu maior choque aqui, na minha função como vereadora, o maior choque inicial, não falo muito sobre isso, mas vamos lá, foi justamente essa virada de chave. Porque eu sempre fui uma pessoa, e por trabalhar numa grande emissora, inclusive, né, e por ser uma jornalista e entender que o meu papel não era ser comentarista, não era opinar sobre tudo, e nem podia mesmo, né, dentro do padrão, era informar e deixar que vocês construíssem, né, a opinião de vocês a partir das informações. Quando eu entrei aqui, então, eu não era de me manifestar sobre determinadas questões, principalmente quando elas eram polêmicas, né, porque... A gente diz, né? Ninguém sabia se eu era Grêmio ou Inter, então estava tudo bem para todo mundo, já que eu não podia falar sobre isso, se eu era Caxias ou Juventude, enfim. Quando eu entro aqui, é justamente o contrário. A minha função aqui ela exige que eu tenha uma posição e que eu fale sobre essa posição e que, principalmente em assuntos polêmicos, eu tenha uma posição e fale sobre ela, não é só ter, né? Eu não posso me omitir nesse caso. Então, eu acredito que a grande questão e que a gente precisa encontrar é isso. A gente vive num mundo de extremos em todos os sentidos. Ou tu é contra ou tu é a favor. Ou tu está do meu lado ou tu me odeia. Ou tu não... E é isso. Ou a gente fala sobre tudo e acha que tem condições de falar sobre tudo, ou a gente se omite, se cala e deixa os outros falarem pela gente. Então, acho perfeito assim, essa tua reflexão de que a gente precisa buscar esse equilíbrio para que a gente não se omita em questões que são importantes para nós,
para os nossos, para a sociedade, mas que a gente também não se transforme nessa pessoa que, sem se preocupar com os outros, tem uma opinião para tudo, ou agride, enfim, né? Eu vinha vindo hoje de Porto Alegre e eu recebi uma mensagem no meu Instagram criticando uma pessoa, um amigo, alguém que eu gosto muito, mas criticando de um jeito, assim, com uma forma de falar, aquilo me chocou. E eu disse, nossa, eu não sei nem o que te responder dessa tua mensagem. Te achei tão agressivo. Tive que dizer. Porque eu acho que é isso, a gente hoje não quer saber qual é a vida da Aline, se ela é casada, se ela tem filhos, se não tem, qual é a profissão, o que ela pensa, se ela acordou bem hoje, se ela está legal de saúde, se tem nada. A gente, né, joga assim uma opinião, às vezes, ou uma forma de falar que é agressiva. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar, assim, qual é o equilíbrio na hora em que a gente vai se manifestar. Sempre. Porque a gente sempre atinge o outro. E aí é a comunicação eficaz ou não, mas a gente sempre atinge, né? Quando a gente fala, a gente atinge. Como é bom quando a gente atinge assim, com o Espírito Santo, quando a gente atinge de uma maneira que agregue, que agrupe, que, enfim, seja uma forma de compartilhar algo bom. Mas muitas vezes não é. Então é esse equilíbrio que a gente vai ter que encontrar. De uma sociedade que acha, às vezes, no fake mesmo, né? Fake é a palavra, né, dos últimos tempos, mas no fake mesmo, que ela acha que ela falando, ela está construindo alguma coisa, quando, na verdade, nas decisões mais importantes, ela se omite. Ela se cala e deixa os outros decidirem por ela, né? Muito bom. Aline, quer complementar um pouco dessa pergunta também? Mais na área da comunicação, a pergunta, né? Sobre o 880, mas na minha área, então, na minha experiência, também existe o 880. E eu acho que na vida de todo mundo, né, buscar o equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave para tudo. Mas na pesquisa é o certo e o errado. Então é mais difícil ainda achar ali o meio termo. Mas a Marisol completou muito bem essa questão e eu acho que Tá aí, né, pastor, palavras que a gente falou antes da questão da humildade, por exemplo, e aí a gente entra, né? Qual é o limite desse aí, da arrogância de saber tudo e falar sobre tudo, ou talvez dessa pseudo-humildade que às vezes a gente se coloca de, não, eu prefiro não me manifestar sobre isso porque eu não... Né? Então, eu acho que tem essas duas palavras que são... E a gente precisa discutir e precisa se avaliar, porque às vezes alguém diz... E eu já fiz isso, eu falando já agora aqui no espelho. Essa questão de, por muitas vezes, de acreditar que essa questão do ser humilde era isso, às vezes, sabe? Eu sou humilde, então eu não me acho tão importante, eu não me acho tão boa nisso, porque eu não posso dizer para alguém que eu sou muito bom nisso, que eu me acho muito boa nisso, porque eu estou sendo arrogante, soberba, enfim. E não é, né? A gente tem que ter a consciência do que a gente faz, do que a gente pode fazer, como diria Cortella, não acreditando que nós estamos satisfeitos, porque a gente tem que ser insatisfeito sempre para buscar mais, mas que a gente precisa se avaliar com mais clareza, né? Porque tem essa pseudo-humildade de que eu não vou falar sobre isso porque eu também não entendo. Mas é a tua vida, a vida dos teus, tu também precisa se manifestar sobre isso. É entender ali qual é o teu conhecimento, né? E saber o que tu não sabe, né? Que nem Sócrates, eu só sei que nada sei, né? Foi mal interpretado na época, mas é isso, é saber se autoconhecer, né? Que a gente não dedica muito tempo para o autoconhecimento, né? E a gente vive num mundo de muitas informações, onde a gente acha que sabe tudo. Teve uma vez que eu visito médicos por causa do laboratório, né? Para apresentar o laboratório, e na porta do médico estava assim: se você já consultou o Google, não precisa de mim. Não tinha ninguém na fila. Não tinha ninguém na sala de espera. É isso, sabe? Então, a gente, por causa do número de informações, a gente acha que sabe tudo. E a gente não sabe o que não sabe. Né? E é complicado. Mas... Perfeito. Eu sei muito, mas ainda é pouco, né? É por aí. Eu sei muito, mas ainda é pouco. Isso muito entra muito no que tu falou agora há pouco, Mari, sobre esse acúmulo de informações
que se nós não passarmos isso, a gente vai começar a ficar até pesado. E como que a gente vai transpassar isso? Porque precisa de um posicionamento. Eu acredito que isso está muito ligado a esse posicionamento. Então não adianta nós termos diversos posicionamentos dentro de nós, mas na verdade a gente não expressar nada por medo, por insegurança, e aí entra esse autoconhecimento, né? Nos avaliar, ter a humildade de reconhecer, às vezes, alguns equívocos, mas também ter essa convicção daquilo que a gente é e que a gente está sendo transformado, né? Essa natureza, como o pastor também falou, que está sendo transformada nesse ambiente. Quer comentar alguma coisa, pastor, antes da gente ir para a próxima pergunta? Bem rapidinho, né? Porque já foi muito rico aqui esses comentários aqui, mas a questão da omissão, né? Ou da agressão, né? E não ter esse meio termo, né? Então, o que eu estou aprendendo aqui é que a gente precisa mesmo trabalhar o relacionamento. E de forma muito humilde. Porque esse acúmulo de informações nos dá uma falsa sensação de inteligência e sabedoria. Isso é só uma armazenagem. Na verdade, a sabedoria, ela vai ser concebida quando houver a troca. Porque não tem certo e errado, pelo que eu estou aprendendo aqui. Não existe certo e errado se a Aline falou que a genética é complexa. A ponto de ela dizer, a minha opinião é... Então, como é que nós vamos encontrar o certo e errado? Então, o que é certo? Trabalhar a comunicação. Nós conversarmos. E trabalhar de forma adequada. De que forma? Amável. Com ternura. É isso que nós estamos perdendo. A gente está ganhando uma natureza genética agressiva, orgulhosa, reativa, defensiva. E que é uma genética do medo. Medo de perder a discussão, medo de perder porque daí, para finalizar, esse acúmulo de informações, sabe como é que a gente começa a fazer? A gente acumula todas as informações e a gente começa a eleger o que nós vamos usar, que for do nosso interesse. Então, eu faço a análise do ambiente, vejo onde é que eu me beneficio e aí eu entro com aquele conhecimento. Isso não é amor. Porque quando é para meu benefício, não é amor. O amor é quando é para o benefício de alguém. Então, é isso que eu estou entendendo aqui. Muito bom. Muito bom. A gente tem uma pergunta online da Laura Becker. As gurias lá de Carazinho estão nos assistindo. E a Laura perguntou, na verdade, ela direcionou a pergunta para a Aline. Mas eu acredito que seja rico nós todos podemos participar disso. Ela falou assim, boa noite, minha pergunta é para a Aline. A mudança na genética através da epigenética, de onde o indivíduo ou ser se encontra, pode ocorrer de forma rápida ou apenas através de um processo prolongado. E essa alteração, seja ela negativa ou positiva, depois de modificada, ela também pode ser desfeita. Obrigada pela pergunta. É Laura? Laura, lá de Carazinho. Laura, lá de Carazinho. Elas estavam presentes aqui conosco na semana passada. Então, como eu disse no início, é complexo. É a longo prazo. Não é assim, mudei hoje meu comportamento e o gene já alterou. Não, né? É a longo prazo. Vou pegar algo não tão abstrato, vou pegar, então, um exemplo de mais concreto, como o gene da obesidade, né? Que as pessoas, que é comum a gente ouvir, realmente ele passa de geração para geração, mas quando um indivíduo tem a mentalidade de alterar esse padrão genético familiar e ele muda a alimentação, ele muda a forma de pensar. Aqui a forma de pensar, eu estou falando de algo bem concreto, mas isso pode ser abstrato também. Ele muda a forma de pensar, ele muda a forma de agir perante a sociedade em relação ao corpo dele. Ele não vai desenvolver, ele vai silenciar esses genes, e nem sempre é alterar os genes. Às vezes a gente só silencia,
silencia ele. Algumas doenças, elas já vêm com a gente no gene e a gente ativa elas. Então, quando eu digo que a gente modela, né, altera, modela o gene através da epigenética, é isso, a gente silencia uns, ativa outros, não estão todos os genes funcionando ao mesmo tempo. São muitos. E para muitas coisas, né, do nosso organismo. Então, é isso. É a longo prazo. E, sim, tu pode voltar com pensamento, atitudes, comportamentos e ligar aquele gene que já existe dentro de ti. Por isso que esse ambiente volta a ser muito importante. Exato. Até para permanecer essa modificação. Exato. Tem um estudo que alemão, que um médico alemão fez já faz um tempo, que ele pegou, ele tinha muitas dúvidas em relação ao câncer. Ele ficava intrigado com a questão, por que né, a pessoa desenvolveu câncer? E ele pegou um número razoável para a época, sabe? Não é um estudo muito recente. Ele pegou um número de pessoas razoável. E o que ele viu? Ele viu, de forma significativa, que todas as pessoas que desenvolveram câncer, elas tiveram um trauma emocional. Há tempos atrás, em torno de 6 a 1 ano. E isso foi significativo. Ou perderam um familiar, ou algum trauma forte, emocional, que tiveram dificuldade de lidar com aquele trauma e desenvolveram câncer. Todos nós temos o gene do oncogenes, chamam-se oncogenes, que estão lá silenciados e a gente pode ligá-los. Esse médico, então, veio com esse conceito de que esse gene pode ser ligado por trauma emocional, para ver o quanto o nosso emocional interfere na nossa epigenética. E o quanto isso é complexo. Muito bom. Pastor Mari. Eu vou estar segurando na cadeira aqui do lado. Muito bom. Isso tá. Eu acho que esse fórum a gente vai precisar até de uma parte 2, o assunto. Mas muito bom. Bom te ouvir, Aline. E isso realmente nos leva a gente colocar em prática, porque eu acredito que cada um de nós está pensando no nosso dia a dia. Está pensando nos ambientes que a gente está envolvidos. Está pensando naquilo que a gente está deixando de fazer por conta de uma justificativa que não envolve mais, que caiu hoje, né? Hoje caiu várias justificativas para nós, né? E uma coisa bem importante, Vicky, desse último exemplo, é a questão o que nós estamos pensando, porque nem sempre a gente expressa o nosso pensamento, né? A gente apenas pensa. Mas o que a gente está gerando dentro da gente com esse pensamento? Esses pensamentos são bons? Tu tá sentindo no teu corpo coisas boas? Né? Porque essa questão, às vezes a gente fica com raiva do outro, né? E essa raiva, tu demora quanto tempo para passar? Quanto tempo tu tá deixando essa raiva tomar conta, né, do teu organismo, lidando ali com teus genes? Então é isso que faz a gente pensar bastante e nos torna mais responsáveis ainda por nós mesmos. Exatamente. Vicky, não sei se Fala, tu tem Mari. alguma pergunta aí, mas eu queria só puxar, assim, a Aline falou da questão da diferença, né, do que não era normal, e falou do filho. Eu aqui fui professora, faço parte da comissão de educação aqui, né, há bastante tempo. A gente fala tanto sobre acessibilidade de maneira geral, né? Não acessibilidade de rampa, acessibilidade de maneira geral. A gente fala muito sobre a questão da inclusão, do entendimento. E aí, quando a gente fala sobre comunicar com pessoas que são diferentes da gente, e todos, né, são. Eu fiquei um pouco curiosa, assim, até, né, dessa relação de vocês, de família, de tudo isso que tu contou inicialmente que tu viveu. Como é que vocês lidam com isso, com a compreensão do normal, não normal, do atípico, do diferente? Eu trato muito aqui como presidente da frente das altas habilidades, né, com neurodivergência, faço parte da frente do autismo, então a gente fala tanto sobre isso e acho que ainda a sociedade precisa compreender de uma maneira diferente que só
aquilo que a gente falou dessa comunicação, de comunicar de uma forma amável, né, já nos resolveria um bom percentual. Mas como é que é isso, assim, para ti? Da comunicação mais inclusiva. Então, Marisol, o que eu entendo? O pastor ele trouxe ali o preconceito, né? No meu entendimento, numa sociedade ideal do meu entendimento, seria uma sociedade em que tu não precisaria incluir, porque incluir é colocar uma pessoa dentro da sociedade. Mas como assim? Quem está fora? Quem está fora dessa sociedade? O que é estar fora e dentro de uma sociedade? Acho que agora sim dá para a gente ir embora agora, né? Acho que agora já está tudo certo. Nunca mais vou falar de inclusão, porque eu concordo plenamente contigo. Mas hoje a gente ainda precisa falar. Por causa do preconceito. Por causa da sociedade em que vivemos. Eu tenho uma amiga que ela veio e disse assim, ai, Aline, tem uma instituição maravilhosa que trabalha só em inclusão, e não sei o quê. Eu tenho esse conceito já há muito tempo, né? Que trabalha em inclusão, é muito bom, tu tem que ir lá para conhecer. Eu digo, vou sim. Mas aqui dentro de mim pensando assim, que pena que a nossa sociedade ainda precisa de instituições que façam inclusão. Eu vou te ser sincera, nós, como família, não temos isso. Muitas pessoas talvez estão sabendo hoje, tendo a certeza hoje da mutação do Mateus. Porque a gente não fala sobre isso, porque a gente trata ele como qualquer outro ser, né? Como nosso outro filho. Se o Mateus ou o Theo tiver alguma necessidade, e quem é pai aqui sabe, a gente vai buscar ajuda, né? Como faria de qualquer maneira, com diagnóstico, sem diagnóstico. Eu vi uma necessidade do meu filho, eu vou buscar ajuda. A gente não trata ele como diferente. A questão, né? Diferente assim. A questão em cima disso que tu está falando, que eu acho que é um tema que a gente vai pensar muito, a questão do especial, né? Aquele que precisa de cuidados especiais. Ninguém precisa de mais cuidado especial do que eu mesmo. Eu preciso de cuidado, para cuidar de mim tem que ser a minha esposa está ali, ela tem que ter um cuidado especialíssimo comigo, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, precisa discutir sobre isso, porque essa conversa nós precisamos ampliar essa conversa aqui que nós estamos aqui no número de pessoas, isso tem que ampliar, isso tem que ir para as tuas relações. Tu tem que criar um fórum lá e ouvir os outros ângulos do teu ambiente de trabalho, porque a gente tem responsabilidade na transformação dessa sociedade, mas aí a gente tem que saber o que falar. E para saber o que falar, a gente tem que pensar, a gente tem que meditar, a gente tem que refletir e a gente tem que conversar. Eu trouxe esse assunto porque eu queria te ouvir falar isso. Que eu acho que é muito importante que a gente traga essas discussões e que vão amadurecendo e que a gente tem que respeitar quem pensa diferente disso, obviamente, que a gente vai entendendo, mas a gente precisava ouvir. Precisava te ouvir falar sobre isso para ficar pensando também sobre como a gente tem agido em relação a várias questões. E aí é o que eu falei sobre comunicação eficaz. A tua opinião é a certa? É a única? Ela é um ângulo, né? E é isso que é importante. E aí, a partir disso, como é que a gente se coloca? Como é que a gente tem trabalhado? Como é que a gente tem visto? Que tipo de... como é que a gente enquadra o nosso pré-conceito dentro disso que tu está nos trazendo com uma vivência diferente, talvez, né? Das nossas, assim. Muito bom ouvir todos vocês. E a gente tem mais uma pergunta, né? Fábio, isso? Tá com o microfone aí na mão, por favor. Eu estava acompanhando o debate de vocês aí, enfim, eu cheguei um pouco depois que eu estava no evento da casa aqui cobrindo. Sobretudo no que diz respeito a outras formas de comunicação, não necessariamente que sejam verbais. Porque muito se fala de fake news, das redes sociais, enfim. O excesso de informações não é uma novidade contemporânea dos anos 2000 ou do surgimento da internet. A própria necessidade de organizar dados e informações, elas dão origem às teorias da comunicação, como falava
a vereadora e jornalista Marisol Santos, isso começa com teses de engenharia. As pessoas da engenharia se preocupavam em como afunilar, de como ter eficiência para que dados e informações chegassem. E daí vem, então, a necessidade de uma angulação, né? Pegando aqui o nome do painel. Se não tivesse necessidade, não existiriam jornalistas, por exemplo, que vão mediar, que vão dar esse ângulo para colocar a informação e facilitar o acesso. Por outro lado, também se faz necessário não ter essa angústia de sempre querer dar opinião e informar o tempo todo, quase que a esmo. Há formas de se comunicar, não só enchendo de palavras e informações. Por exemplo, aqui na Câmara. Talvez a vereadora mais histórica, assim, a melhor vereadora de todos os tempos da Câmara, se pudéssemos ter, seria a Geni Petef, que dá nome a essa sala aqui. E, sem dúvida, foi a parlamentar que menos falou no Legislativo. Eu lembro que eu levava mijadas dela, assim. Pô, Fábio, nunca sai uma matéria minha no site e tal. Eu dizia, vereadora, mas é que a senhora não usa a palavra. Não me interessa, eu quero uma matéria minha no site. Porque o político ele tem muito disso, né? Ele precisa mostrar que fez alguma coisa. Só que ela não usava a palavra. E era uma figura extremamente influente, provocava medo em prefeitos, em governadores, em deputados, nos colegas. Então as pessoas ficavam assim, analisando como é que ela olhava, uma atitude, se ela estava brava, se ela dava um sorriso. Então ela se comunicava de muita forma e ela criava praticamente uma aura e um frisson e era decisiva nas atitudes de plenário na condução política da própria cidade. O falecido querido vereador Virgílio Costa, uma vez tinha uma frase muito forte: aqui nessa casa se fala muito e se diz muito pouco. Então, a partir disso, eu gostaria de provocar vocês também de que forma é possível também se comunicar sem essa angústia de querer usar a palavra o tempo inteiro e de emitir opiniões. Daqui a pouco, a comunicação não verbal ela pode dizer muito mais do que uma angústia de querer falar o tempo inteiro. Como, por exemplo, o filósofo francês Dominique Volton, quando intitulou um livro Informar não é comunicar, ele deixou muito claro que você pode difundir o máximo de informações que você quiser, mas se não tiver uma interpretação clara ou um nível razoável de angulação e mediação dessa informação, não vai comunicar nada. E ele vai mais além. Se não tiver, daqui a pouco, um exercício de empatia, pessoalmente, em que você passe essa informação e provoque alguma coisa, a comunicação também não vai acontecer. E esse também é um dos motivos de nós estarmos aqui pessoalmente. Senão cada um ficaria na sua casa com uma câmera de Zoom e nós fazendo tudo online. Quer dizer, por mais que se use o recurso online, ainda é muito necessário estar pessoalmente para que aconteça uma comunicação de fato. Então, eu gostaria só de provocar essa reflexão junto a vocês. Precisa falar mais nada, ele já falou, né? Tudo, Fábio. Obrigada pela tua participação. Eu falei bem isso da questão, não citei Dominique, mas falei justamente sobre isso, do quanto a comunicação ela só se efetiva quando eu não estou jogando informação para o outro, né? Eu preciso que ele entenda. Porque aqui mesmo, em que a gente está aqui falando isso tudo, bom, se eu vim aqui, eu não estou nesse momento aqui, eu estou fazendo outra coisa, estou no celular, estou pensando em... A comunicação não foi efetiva, não chegou. Então, não está acontecendo isso, está todo mundo super atento, viu? Não era uma indireta para ninguém, está tudo certo. Mas eu concordo absolutamente com tudo que tu disseste nesse sentido, assim. E a comunicação não verbal, as outras formas todas de comunicação são essenciais, né? Eu já fui prof de cursos de dicção e oratória, assim, né? Isso é uma das coisas que a gente mais trabalha com os alunos. E é pela forma mesmo, né? Adianta eu vir aqui dizer para vocês, puxa vida, eu estou super feliz de estar aqui, viu, pastor? Estou bem contente. Não engano ninguém com uma conversa mais ou menos, né? Quando tu fala sobre essa questão das opiniões, foi o que a gente falou a partir da pergunta do Eduardo, justamente a gente tem um turbilhão de informações e como é que a gente lida com isso tudo, né? Porque muitas vezes, e eu acho que isso é importante, aquele falar que não tem muito sentido, eu sou uma pessoa que cuido muito da imagem, né? E nós, né, de TV, principalmente, que vivenciamos isso, nós da imprensa, a gente tem as pessoas nos olham de um jeito.
O que elas esperam quando o Fábio for falar? Quem conhece o Fábio? Sabe que o Fábio vai falar com conhecimento, sabe que o Fábio talvez venha até, inclusive, citar um autor porque ele tem conhecimento, porque ele lê. Então, eu quero ouvir. Então, eu acho que isso a gente vai construindo também. Esse tipo de questão da credibilidade, da gente falar com uma clareza, de ter esse entendimento quando a gente comunica. Porque é isso, né? O que o Fábio traz não é de hoje, que tem 1 zilhão de informações no mundo. Mas talvez seja de hoje essa questão da gente disseminar com tanta facilidade, né, para todo mundo. Então, o cuidado tem que ser muito maior da forma como a gente vai fazer isso. Tu sabe que isso que tu está trazendo, Mari, eu fico pensando que aí a gente parte para a pergunta sobre o que é o comunicar, né? E quando o Fábio traz essa pergunta, a gente observa que, na verdade, a gente comunica na postura. Então, é muito mais do que estar na frente de uma câmera, ou do que estar em alguma reunião, ou num próprio fórum. Vai além. Então, acaba transpassando isso, né? Eu tenho um exemplo, na universidade a gente tem os projetos de extensão, onde, quando eu estava fazendo o pós-doc, a gente é desafiado a pensar em algo para levar à sociedade a informação e o conhecimento através da comunicação. Então, nesse período em que eu fiz, a gente desenvolveu um projeto de ensinar crianças. E daí a gente fez uma parceria com o município, ensinar as crianças a lavar as mãos. Olha que interessante a vida, né? Isso foi bem antes da pandemia. E olha a importância depois delas saberem lavar as mãos adequadamente. Numa linguagem muito simples, muito lúdica para a criança, nós levamos uma informação importante. A minha formação é microbiologia também, né? De bactérias, fungos e vírus. Então, nós levamos uma informação importante para elas de forma diferente, sem ser chegar lá e falar que tem que lavar as mãos. Muito bom, pastor. Muito bom, Fábio, a tua pergunta. Né? Só podia ser de um colorado. Já para trazer um preconceito aqui já, para a gente discutir a coisa prática aqui. Mas muito boa a tua participação. Muito bom eu que te conheço, muito bom o teu pensamento sempre trazido. É muito importante tu estar junto, assim, participando, né? Porque tu participou dos outros 2, né? Mas agora que tu chegou mesmo, né? Mas é maravilhoso a gente provocar mesmo essa discussão, porque é aqui que a gente vai sendo inspirado, é aqui que a gente vai amadurecendo, né? Nesse ambiente de conversa e de discussão. Porque cada um ele tem uma maneira de, como nós somos diferentes, nós temos uma maneira de expressar essa autoridade. Tem uma maneira de expressar. Tem alguém que é em silêncio. Tem alguém que é com exemplo. Né? Tem alguém que constrange com exemplo. Vocês já não se sentiram constrangidos em ver alguém fazendo alguma coisa? E aquilo falou contigo, tu diz, poxa, mas eu não faço aquilo. Né? E tem gente que é contundente na orientação. O que a gente tem que entender, e é isso que eu estou aprendendo aqui, é qual é a minha genética individual para que eu seja uma participação nessa coletividade, nessa sociedade. Esse é o papel da minha cidadania, da nossa cidadania. É amadurecer para encontrar quem nós somos, humildes para aprender e para também ensinar. Porque a gente não é, e eu concordo contigo, nós não somos obrigados e nem precisamos estar ansiosos para dar opinião. Mas nós precisamos ter opinião a respeito de qualquer coisa. Qualquer assunto tem que ter opinião. Senão, tu não raciocina. Você é uma ameba que não tem opinião. Até um animal, a nível instintivo e intuitivo, ele tem uma opinião, gosta daquela comida, não gosta daquela outra. Então, a gente tem que ter uma opinião. Se tu não quer expressar sua opinião, tu pode ser o omisso. Se tu expressar de maneira indevida, tu é o grosseiro. Então, veio o tempo de tu expressar isso, né? Então, eu acho que o que nós precisamos fazer, e isso que eu estou entendendo aqui, porque o que eu penso aqui? Qual é a minha responsabilidade? O que eu faço agora com isso aqui? Eu não vim aqui para ficar só reclamando, dizendo que está ruim.
Eu vim aqui para aprender qual é a cosmovisão do que está acontecendo e como é que eu atuo. Como é que eu faço? E o que eu estou aprendendo? Aí eu preciso gerar um ambiente saudável, com amor, para que haja muita discussão de qualquer assunto. Porque o que a gente está tendo aqui, a partir do que tu trouxe, que eu acho que tu trouxe assim, algo muito essencial, né? Tudo assim foi muito maravilhoso, né? Mas por isso que eu digo que vocês duas fizeram um casamento aqui muito bacana, porque tu trouxe o essencial e a Marisol trouxe a autoridade para comunicar aquilo que é essencial. Então, nós saímos daqui hoje com esperança. Eu tenho esperança aqui, Marisol. Tenho esperança para esse lugar aqui. Tenho esperança lá para Brasília. Para que hajam pessoas que mudem aquele ambiente, que tragam outro ambiente. Ah, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Mas isso é possível. E se isso é possível, é isso que nós temos que fazer. Né? Então, eu saio daqui aprendendo que eu tenho que abrir mão dos meus interesses para mim, para que eu tenha interesse nessa construção coletiva. Né? E esse é o grande desafio. Porque o meu preconceito vem a partir do meu egoísmo. Então, eu sou uma pessoa egoísta e preconceituosa. Então, eu preciso alterar essa genética a partir dos lugares que eu vou ter que também, porque para que eu possa ter autoridade de mudar um ambiente, eu também tenho que saber escolher o ambiente que eu vou frequentar. Eu preciso escolher aqui, eu aprendi aqui agora. Tenho que escolher quais as rodas que eu vou sentar, com quem que eu vou conversar. Claro que eu vou ter que conversar com todo mundo e atender todo mundo, né? A gente tem que atender todo mundo. Mas a gente tem que ter roda ali, um ambiente ali que ele é terapêutico. Né? Por nossos oncos ficarem ali quietos. Né? Oncogênese. Muito bom. Então, quero só abrir para uma última pergunta, Tayana, por favor. Rapidinho, que a gente está com o nosso horário estourando já. Tayana, não dá para ser rápido. Eu só quero dizer que não, estavam bem querendo rapidinho. me censurar, tá? Ah, foi difícil eu aqui. Eu sendo oprimida aqui. Eu não vou me calar. Vai lá, Thay, por favor. Eu só queria fazer uma consideração, porque achei muito interessante e realmente é um fórum que me trouxe aprendizados em que na faculdade eu não tive. Não tem uma cadeira, por exemplo, que a gente fala sobre uma comunicação que aproxima, estratégias, como a gente se comunica com o diferente, como a gente se posiciona, como a gente tem uma postura posicionada, mas sem ofender, sem machucar as pessoas. Mas o que me chamou a atenção e o que eu trago muito assim para mim é que uma das primeiras frases que tu disse é que a comunicação tem nos afastado das pessoas. E é totalmente ao contrário, né? E a gente está numa sociedade em que os conceitos ficaram totalmente deturpados e a comunicação é um deles. Mas o que me chamou a atenção foi essa humildade na comunicação e a diferença de comunicar e informar. E, para isso, assim, eu acredito que não tem uma estratégia, não tem uma cartilha que a gente tenha que seguir para saber como que agora a gente pode comunicar, como que a gente pode contar uma história para envolver as pessoas perto de nós, para fazer com que elas se sintam também parte disso. Mas, para mim, assim, é uma autenticidade. A gente precisa ter uma autenticidade em humildade para expressar o que a gente está pensando, sem muita firula, muito conhecimento, muita colocação certa das frases e das palavras, mas sim uma confiança em saber ouvir as pessoas para que elas nos digam se a gente está conseguindo comunicar ou não. Então, para mim, é isso que fica, assim, da gente saber comunicar, mas também a gente não se privar muito se a gente tem conhecimento, se a gente tem o que falar, se eu tenho como participar ou não desse fórum de discussões, e sim ser autêntica e confiar nas pessoas que estão me escutando, né, para elas dizerem se eu estou conseguindo me expressar bem ou se eu não estou, e pedir ajuda, né? Então, isso que me chamou a atenção, assim, me ficou essa palavra de autenticidade. Obrigada pela palavra. Muito bom, Tayana. Bom, acho que foi o fechamento, porque é isso que a gente precisa, né? A gente depende dessa comunidade também, foi uma das coisas que a gente falou, para nos auxiliar nessa autenticidade, né?
Tu vai querer dar mais uma palavrinha, pastor? Tá com o dedo aí. Não, eu só queria dizer que eu fico muito emocionado com essa pergunta. Fica, né? Tão inteligente agora. Aquele orgulho de pai agora. Precisa dessa humildade agora. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que só essa consideração, porque eu também acredito nisso, né, Tayana, que a gente precisa ter essa coragem, porque que o omisso ele não fala? Porque ele fica com medo de estar falando bobagem, né? E por que aquele que tem muito conhecimento fala? Porque daí ele fala com orgulho aquilo ali. Então, esse meio termo, né, que foi o que vocês falaram aqui no início, esse equilíbrio, e essa humildade de ouvir e querer saber como é que eu estou comunicando, porque a gente mesmo não sabe. As pessoas de confiança, porque não é o bajulador que tem que dizer para mim que está tudo bem, né? E nem o crítico exacerbado que tem que dizer que está muito ruim. Então, tem que saber também ter um filtro para querer entender quem eu sou, quem eu estou, né? Pensando em desenvolvimento. Uma medida, né? Então é isso, gente. Fechamos. Muito feliz com tudo que a gente conversou hoje. E como o pastor falou, né? Vamos levar isso adiante. Isso não é só para nós que estamos aqui presentes ou no online. Quero agradecer também a participação daqueles que perguntaram. Esse é o nosso intuito, né? Participar, perguntando, colaborando e também trazendo as suas percepções. E antes de finalizar, quero sim que fiquem livres à vontade para fazer essas considerações finais e avisar também que a gente tem uma lembrancinha para as nossas convidadas. Eu só queria dizer, Pedro, que eu fiquei meio triste. Pedro treinou bem o pessoal, Pedro. Tu influenciou. Pedro, vamos conversar depois aí, eu e tu, um pouco, porque eu fiquei chateada, estava esperando o Pedro conversar com a gente. Mas não seja por isso, daqui a pouco a gente vai ter mais, né, Pedro? Vamos ter próximos, outros. Não, eu só queria agradecer muito a oportunidade da gente conversar. Eu eu tenho certeza absolutíssima que a gente constrói dessa forma, né? Se a gente tivesse só nós, todas as certezas do mundo em si, nos nossos genes, né? Tudo prontinho, a gente não precisaria conviver com as pessoas, e é nessa construção que a gente vai fazendo, né? Eu estava pensando quando o Eduardo falou, e depois eu esqueci de falar sobre isso, eu acho que um dos grandes problemas hoje, e que tem essa coisa ou de fala demais, do tal do sincericídio, ou daquele que não fala nada, ou do que engana, é porque a gente ainda tem relações que são pouco rasas. A gente ainda fica muito... quem é que me falou esses dias se a gente é pato ou se a gente é peixe? Quem que a gente quer ser, né? O pato está ali em cima, aqui ó, na lagoa, só olhando. O peixe não, o peixe ele se aprofunda. Ele vai lá, ele está entendendo todo o ambiente, o que está acontecendo. Então, quem que a gente tem que ser? Quem a gente quer ser? E como a gente faz isso, né? Então, falar sobre comunicação é sempre importante porque a gente sempre constrói. A gente ouve coisas absolutamente diferentes que vão ficar na nossa cabeça por dias, Aline, obrigada por isso. E vai construindo um pouquinho mais do que a gente precisa ser com as pessoas. E acho que a Tayana fechou. Quando a Tayana acabou, eu diria nada mais tendo a constar, lavro esta ata que vai assinada por mim e pelos demais. Falaria muito assim. Bom. Mas eu acho que é isso, assim, essa questão da autenticidade e quando é de coração. Que não adianta eu vir dizer, não, para mim está tudo bem, se não está tudo bem. Eu preciso ser sincera contigo e dizer, não sei lidar com isso. Me ajuda a lidar com isso, porque eu não sei, não estou sabendo me virar. Isso é essa comunicação de verdade, que é afetiva, que é de coração, sem fazer para agradar ninguém. Para si agradar. É isso. Em primeiro lugar, porque a gente só agrada os outros quando a gente está legal. Então, queria agradecer novamente, né, a participação. Para mim foi muito bom estar aqui, aprendi muito também. Eu também acredito nisso, que eu sempre digo assim, quando eu mesmo faço a pergunta e não tenho com quem conversar, eu mesmo vou responder. E corro o risco, né, de responder errado e achar que está certo. E também corro o risco de achar que só tem um certo, né? Então, esse, por outro ângulo, vem de encontro a isso, e eu acho isso maravilhoso. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Imagina. E é isso, uma boa noite.
A gente que agradece. Então é isso. Para quem está presencial, temos um coquetel ali no final para a gente continuar compartilhando tudo isso que a gente ouviu e aprendeu hoje. E lembrando também para vocês acessarem as redes sociais para também ter as informações dos nossos próximos projetos. E é isso, pastor. Vamos fechar então. É isso. Eu queria também deixar aqui, aproveitar essas considerações finais aí da Marisol e da Aline, para que a gente possa pensar, né, como é que está a nossa comunicação. Como é que está a nossa, pegando essa estrutura, né, da lagoa ali, porque hoje a maioria dos ambientes que eu tenho ido e que eu tenho visto e as pessoas que eu tenho percebido andam de forma superficial. E essa superficialidade, que é essa falta de coragem de poder ter essa comunicação mais íntima com as divergências, com as diferenças, vai deixando artificial. E essa artificialidade, parece que isso vai sendo um caminho. Aí essa artificialidade vai tornando a gente cínico e dissimulado. E começa a ter uma relação de fingimento. Isso com relações próximas de gente que anda junto com a gente. Porque isso é uma genética, que é inconsciente, a gente não se dá conta. Então, como é que a gente muda isso que a gente aprendeu aqui? Os ambientes certos, sendo verdadeiro, sendo corajoso, para comunicar de forma espontânea. Muito bom. Boa noite, então, a todos. E é isso.